Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à continuação da nossa catequese de São Pio X. Como nós estávamos vendo nas últimas catequeses, nós estamos meditando sobre os novíssimos, que significam as últimas realidades que nós iremos passar na nossa vida. Os novíssimos se retratam em 4 realidades. A primeira dela é a nossa morte do nosso corpo. Depois da morte, vem o julgamento por Deus. Cada alma será julgada segundo as suas condutas. E por fim, a sentença final de Deus, que vai ser a nossa salvação com Ele no paraíso ou a condenação eterna no inferno. Eu vou refletir com vocês algumas passagens da Sagrada Escritura. Nós já vimos nas catequeses anteriores a realidade do julgamento, nós vimos sobre o céu na Sagrada Escritura e vimos também sobre o purgatório na Sagrada Escritura. E agora nós vamos ver então a verdade de fé proclamada pelo próprio Deus, que é Jesus Cristo, que é a existência real do inferno e a condenação eterna dos condenados. Então vamos iniciar a nossa catequese olhando na Sagrada Escritura alguns versículos em que tem claramente a afirmação da existência do inferno. Então, o primeiro versículo que vai falar sobre o inferno na Sagrada Escritura é no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, em que o Jesus Cristo, Deus, vai falar sobre essa realidade do inferno. E falar que nesse local se retrata como um lugar, né? Um lugar onde que as pessoas vão, as almas vão, aqueles que são condenados. Jesus disse assim: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena, ou seja, a alma e o corpo no inferno. É a esse que nós devemos temer. E esse quem tem poder para isso é unicamente o Senhor nosso Deus. Ele é quem pode nos precipitar no inferno. É um local, né, onde Deus encaminha aqueles que se rebelam contra ele e o rejeitam. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 41 e 42, Jesus vai dizer novamente, Jesus é Deus, né? Nunca esqueçamos dessa realidade. O Filho do Homem, que é Jesus, enviará seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos. E Jesus está falando da realidade do final dos tempos, do julgamento final. Os anjos então vão fazer essa limpeza. E todos os que fazem o mal e serão lançados então na fornalha ardente, né, que é o inferno. Como vocês podem ver, atrás do papel de parede da minha transmissão de hoje, tem um retrato do inferno, né, um local de fogo, onde há pessoas, almas sofrendo, né? E é uma fornalha, retratado como uma fornalha ardente, muito quente, né? Local onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus, que é Deus, está proclamando uma verdade, que lá os anjos irão lançar, então, essas pessoas condenadas nesse lago de fogo ardente. Esses que praticam o mal, que causam escândalos, né? Próxima realidade está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 30 a 31. Jesus perguntou, então, àquele homem possesso, né? Qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião. Por quê? Porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. E pediam a Jesus, então, que não os mandassem para o abismo. O abismo, então, é esse local. O inferno é retratado na Sagrada Escritura também como um abismo, onde habitam, né, os demônios, aqueles que foram condenados por Deus. E também irão habitar aquelas almas, aquelas pessoas que também se rebelaram contra Deus. Então, nós estamos vendo nessas passagens da Escritura algumas verdades de fé com relação ao inferno. Tanto a primeira realidade é que ele existe de fato, não é uma invenção da igreja, está na Sagrada Escritura, confirmada pelas próprias palavras de Jesus Cristo, que é Deus. E também nós vemos algumas características do inferno.
Primeiro que ele é um local, né? E também é chamado de abismo. E o local onde que habitam demônios, espíritos, anjos, caíram do céu e se tornaram seres malignos, né? E é um local de fogo e muito ardor, calor, né? Sofrimentos, ranger de dentes. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 4, então o Papa está dizendo: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, né, os anjos, Lúcifer, Satanás e toda aquela multidão de anjos, um terço dos anjos caíram, pecaram, se rebelaram contra Deus e foram lançados no inferno, deixaram de ser anjos de luz, se tornaram seres malignos, seres das trevas, né, demônios. Deus não poupou então esses anjos, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno. Então aqui o apóstolo Pedro está confirmando novamente o que Jesus já tinha dito, que esses demônios habitam no inferno, né? Esse local tenebroso, né? Lugar terrível de escuridão, onde os reserva para o julgamento final, né? O julgamento será no final dos tempos, quando também nós seremos julgados, todas as nações serão julgadas no retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, então, os anjos, esses demônios, serão julgados por Jesus Cristo. Se Deus não poupou os anjos, também não poupará o ser humano. Portanto, nós devemos ter a consciência de que todos nós, estamos nessa vida, estamos correndo o risco, né, de perder a nossa alma eternamente. No Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, vai falar assim que a fera, que é o anticristo, né, foi presa e com ela o falso profeta. Os dois personagens que vão aparecer no final dos tempos, né, e que realizará prodígios sob o seu controle, com os quais seduzirá aqueles que tinham recebido o sinal da fera e se tinham prostrado diante da sua imagem. Ambos foram lançados então vivos no lago de fogo sulfuroso. Então, tanto a fera, que é o anticristo, quanto o falso profeta, ambos serão lançados vivos, né, no final dos tempos, no lago sulfuroso. Esse lago sulfuroso é o inferno. Mais uma característica, né, um sinônimo de inferno, lago de fogo sulfuroso. Agora nós vamos ver uma outra característica do inferno. Além de ser um local, né, onde vão habitar esses seres, e já habitam, né, os demônios, também é um local do inferno onde que não existe Deus. É a ausência da presença divina, do amor, da luz, né, de tudo que é bem, tudo que é bom. Lá é só sofrimento e dor. É a ausência plena de Deus. Em Mateus 7, 22, 23, novamente Jesus vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? No entanto, eu lhes direi. Perceba que Jesus, o juiz, né? Nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Então, essas pessoas, esses cristãos que praticaram mal, né? Serão também condenados. Jesus vai rejeitá-los e vai dizer: retirai-vos de mim. Ou seja, Deus está pedindo para que esses seres que praticaram mal se retirem de Deus, da sua presença, e, portanto, saindo fora de Deus, a pessoa se lança no inferno, que é o local da ausência de Deus, né? E, portanto, de todo mal. Em Mateus 25, 10, Jesus vai dizer assim: ora, enquanto as 10 virgens, 5 foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas, as 5, entraram com o esposo, com ele, para a sala das bodas. Aqui, no caso, está simbolizando a salvação no paraíso, no céu. E o que aconteceu é que foi fechada a porta. A porta do céu foi fechada para aquelas 5 que não se prepararam, as imprudentes. Significando que existe pessoas que vão ficar fora do céu, excluídas, então, da comunhão com Deus no final dos tempos.
Em Mateus 25:41 agora, Jesus então vai falar da realidade também daqueles que serão julgados e condenados. Ele, que é Jesus, se voltará em seguida para os da sua esquerda, os cabritos, e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos. Novamente, essa realidade de que o inferno é a ausência de Deus. Deus vai pedir que essas pessoas se retirem dele, como se fosse Deus saindo da pessoa e a pessoa se retirando de Deus. E sem Deus não sobra nada de bom, né? E Deus chama eles de malditos. Vocês são amaldiçoados, não tem a bênção mais, não tem a graça. Ide então para o fogo eterno. Uma nova realidade do inferno é que esse fogo nunca vai acabar. É um sofrimento eterno, sem fim, destinado ao demônio e a seus anjos. Deus criou o inferno, então, para que os demônios fossem para lá, aqueles que se rebelaram. No entanto, o ser humano quis imitar o demônio, né? Se tornou discípulo do demônio e vai acabar habitando junto com ele lá no inferno. Em Lucas, capítulo 13, versículo 24 a 28, Jesus vai falar, então, sobre a realidade da salvação. Ele vai dizer assim: procurai entrar pela porta estreita, que é a porta da salvação, a porta do céu. Exige esforço, sacrifício, obediência, luta contra a carne, né, contra o mundo, contra o demônio. Porque, digo-vos, muitos procurarão entrar por essa porta, né, por se salvar, e não conseguirão. Então aqui Jesus está dizendo que muitos vão se condenar, não vão entrar no céu, vão para o inferno. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Novamente, Jesus falando que Deus não reconhece mais essa pessoa, né? Como ele disse anteriormente, não conheço-vos. Aqui ele novamente está dizendo: não sei de onde vocês são. Vós direis então: nós comemos e bebemos contigo, e tu ensinastes em nossas praças. Perceba que são pessoas cristãs que conheciam o Evangelho, que talvez fossem até batizados. No entanto, ficaram de fora do paraíso, né? Jesus vai dizer assim: ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Novamente, a realidade que Deus expulsa de si os condenados, porque são malfeitores, aqueles que fazem o mal, praticam o mal. E ele vai concluir assim: a realidade do inferno então será: ali, naquele local, haverá choro e ranger de dentes, ou seja, sofrimentos, né? Muitos sofrimentos. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus lá no céu, felizes, e vós sendo lançados fora. Jesus está falando isso para os judeus, tinha muita consideração pelos profetas, por Abraão, Isaque e Jacó, né, que eram os patriarcas deles, da família deles. E Jesus falando: vocês vão ver os seus pais no céu e vocês no inferno, né? Porque vocês foram malfeitores, rejeitaram até o Messias, né? E no Apocalipse de São João, novamente, capítulo 2, versículo 11. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Essa segunda morte, então, é o inferno. Então, o vencedor não irá sofrer o dano da morte no inferno. Será salvo, irá para o paraíso. Apocalipse 20, versículo 6. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, que é a morte da alma, né? Primeira morte no corpo, depois a morte da alma, que é o inferno. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, aqueles que são salvos com Cristo estão livres da segunda morte, que é a morte eterna no inferno, que é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O demônio sedutor dessas pessoas,
foi lançado num lago de fogo, no inferno, e de enxofre, de muito fedor, né? Um cheiro muito desagradável. Onde já estava a fera, o anticristo, e o falso profeta. Foi lá o demônio também, né? E onde serão atormentados, então. Não vai ser um local tranquilo, né? Vai ser de muito tormento. Esse tormento será dia e noite, ou seja, constante, ininterrupto, pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Sofrimento eterno, fogo de lago e enxofre. Sofrimento sem fim, então, no inferno. Com a companhia dos demônios ainda, né? Daqueles que também se condenaram. Apocalipse 21, versículo 8. Vai falar daqueles que vão ser condenados também por seu mau comportamento. Os tíbios, aqueles que misturam as coisas de Deus com as do mundo, aqueles que não têm fervor de fé, ficam em cima do muro. Os infiéis, aqueles que traem a Deus os seus mandamentos. Os depravados, aqueles que vivem nas orgias, nas fornicações. Os homicidas, ou seja, aqueles que matam os seus irmãos, seus próximos. Os impuros, né, aqueles que se contaminam com tudo que é pecado. Os maléficos, aqueles que são maus, que praticam mal contra os irmãos. Os idólatras, aqueles que adoram falsos deuses. Todos os mentirosos que enganam seus irmãos com mentiras terão como quinhão, ou seja, como recompensa, né, como o tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, o Apocalipse está dizendo que o inferno está destinado a essas pessoas que vivem nesse tipo de pecados, né? Novamente, um lago de fogo e enxofre, chamada de segunda morte, que é a morte da alma, morte eterna no inferno. Não é a morte que significa a extinção da alma. A alma não vai deixar de existir, mesmo dos condenados. Eles vão ficar sendo eles mesmos, mas no sofrimento eterno, então, nesse local. E agora, algumas passagens que vão indicar que esse local é um local de tormentos, ou seja, de sofrimentos. Em Mateus 5, 22, Jesus está dizendo: Eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aqui está falando do julgamento final, né? Será castigado. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. E essa pessoa, no entanto, pode se salvar, pode ir para o purgatório, pagar esse castigo, essa purificação, né? Como nós vimos quando nós estávamos vendo sobre o purgatório. No entanto, aquele que disser a seu irmão louco será condenado ao fogo da geena, que é a pena eterna. Então, onde a pessoa nunca mais vai sair. É uma prisão eterna de sofrimentos. E não se esqueça que Jesus é Deus, ele não mente, né? A realidade do inferno é real, não é invenção. Em Mateus 8, 11 e 12. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino, ou seja, que foram os primeiros que receberam o evangelho, que são os judeus, serão lançados, alguns deles, né, que não aceitaram, serão lançados nas trevas exteriores, ou seja, nas trevas que existem fora de Deus, né? Jesus falou que ia ser expulso, né? Retirai-vos de mim. Serão lançados, então, nessa treva exterior, que é o inferno. Nesse local, então, haverá choro e ranger de dentes, né? Novamente. E não se esqueça que a realidade do inferno é retratada também por Nossa Senhora. Se você pesquisar as aparições de Nossa Senhora de Fátima, você vai ver que lá, uma das coisas que Nossa Senhora faz é mostrar o inferno às criancinhas, aos 3 pastorinhos, que é uma realidade de fato, né? Hoje em dia, a tendência dos modernistas é negar essas realidades eternas, né? Que é revelada pela Sagrada Escritura e por Deus, e que é ensinada pela Santa Igreja. Em Mateus 13, 41, 42. Em Mateus 22, 13, disse então o rei aos servos: Amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Perceba então que nesses versículos está falando do sofrimento que vai haver no inferno, os tormentos, né?
serão amarrados e lançados nesse lugar, nessas trevas exteriores. E ali haverá choro e ranger de dentes. São tormentos. Em Mateus 25:30, e disse então: a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Novamente, a mesma frase, em versículos diferentes da Sagrada Escritura. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 45 e 48, Jesus dizendo sobre o perigo que é pecar, da gravidade que é o pecado. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, ou seja, de pecado, corta o teu pé fora. Melhor te é entrares coxo na vida eterna, no céu, do que tendo 2 pés e ser lançado na hiena do fogo inextinguível, um fogo eterno que não se apaga, onde o seu verme não morre, ou seja, onde a consciência, o remorso não acaba nunca, e o fogo não se apaga. Está sempre queimando, sempre torturando aquelas pessoas lá. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, de pecado grave, arranca-o fora. Melhor te é entrares com um olho só, a menos lá no reino dos Deus, no céu, do que tendo 2 olhos, seres lançado na hiena de fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então Jesus chamando a atenção para a gravidade do pecado e as consequências que esse pecado pode trazer para nós eternamente, né? Para o nosso destino eterno da nossa alma. Em Apocalipse 14, versículo 9 a 11, um terceiro anjo seguiu-os, dizendo em alta voz: se alguém adorar a fera e a sua imagem, e aceitar o seu sinal na fronte ou na mão, haverá de beber também o vinho da cólera divina. Esse vinho, nós sabemos que é a condenação eterna no inferno. O vinho puro deitado no cálice da sua ira, que a ira, é o local da ira divina, é o inferno. Será então atormentado pelo fogo e pelo enxofre diante de seus santos anjos e do Cordeiro, ou seja, aqueles que são salvos no céu. E a fumaça desse fogo, né, de seu tormento, subirá pelos séculos dos séculos. Então o inferno é uma brasa que nunca se apaga, né? E ali a fumaça vai subir eternamente, as pessoas sofrendo naquele local. Não terão descanso algum. Perceba que não tem nenhum momento de sossego, de descanso, de repouso. Dia e noite, esses que adoram a fera e a sua imagem, e todo aquele, acaso tenha recebido o sinal do seu nome. E aqueles que serão marcados, então, pela besta. Agora nós vamos ver outra realidade do inferno, que é a eternidade dele, que não tem fim. Como nós já vimos anteriormente, algumas passagens ainda continuam retratando essa realidade. Em Mateus 25:46, Jesus disse aos condenados: esses irão para o castigo que é eterno, sem fim. E os justos irão para a vida eterna, também felicidade sem fim. Lucas 3:17. Então o juiz, que é Deus, né? Ele, Jesus, tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, ou seja, a sua lavoura. Ele recolherá então o trigo, que são os salvos, né, os que vão para o céu, no seu celeiro, que é o paraíso, o céu. Mas queimará as palhas, aqueles que serão condenados, num fogo inextinguível, ou seja, que nunca se acaba, que é o inferno. Várias passagens, então, nós estamos vendo na Sagrada Escritura que confirmam essa realidade do inferno. Você fala mais do inferno do que do céu, na verdade, na Sagrada Escritura, né? Entanto, existem pessoas que querem negar essa verdade de fé. E negando a verdade de fé, apostatam da fé católica e deixam de ser católicos, estão fora da igreja. Em Lucas 16, versículo 22 a 26, vai retratar a parábola do rico Epulão e do mendigo Lázaro, em que um vai para o inferno e o outro vai para o céu, né? Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, lá no céu. Gritou então o rico lá no inferno: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Não tem alívio, não tem sossego, não tem pausa, né? Entretanto, Abraão disse a ele: Filho,
Lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento no inferno. Além de tudo, há entre nós no céu e vós no inferno um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui do céu para vós no inferno não podem, nem os de lá do inferno passar para cá o céu. Então é um abismo intransponível, né? Estão eternamente separados, estão fora da presença divina. A segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9. O apóstolo Paulo então vai dizer assim: E a vós que sois afligidos, o alívio juntamente conosco no dia da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, então, Jesus, descerá do céu com os mensageiros de seu poder, que são os anjos, por entre chamas de fogo, para fazer justiça àqueles que não reconhecem a Deus. Pessoas que viveram longe de Deus, rejeitaram a Deus nessa vida, quiseram viver no pecado, desprezaram a igreja e os mandamentos, e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas rebeldes. Eles sofrerão como castigo a perdição eterna, inferno, né? São os cabritos, né? Longe da face do Senhor e da sua suprema glória. Essa pena é eterna, não tem fim, não tem mais como sair de lá, né? Então, essas passagens da Sagrada Escritura, elas confirmam, então, essa realidade do inferno, a sua eternidade, e são várias as passagens, né, que estão na Sagrada Escritura, e não tem como negar essa verdade de fé. Senão teríamos que rasgar a Sagrada Escritura e jogar fora, né? O que é um absurdo. Eu quero trazer para vocês o que pode nos levar ao inferno. Alguns pecados graves retratados na própria Sagrada Escritura. Então, nós vamos ver lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo de 3 a 5. Uns pecados graves, então, pecados mortais que condenam a alma. Quanto à fornicação, vocês sabem o que é fornicação, né? Toda relação sexual fora do matrimônio sagrado, do matrimônio sacramento constituído na igreja. Essas reuniões ilegítimas, né? Relações sexuais fora do casamento, antes do casamento, né? Adultérios, tudo aquilo que fere, então, a dignidade do matrimônio e do corpo da pessoa. Aquelas pessoas praticam todo tipo de impurezas, né? Sabei o bem, está dizendo o apóstolo Paulo, nenhum dissoluto, ou seja, quem vive uma vida mundana, nenhum impuro, então, ou avarento, que se apega demais aos bens materiais, que são considerados idólatras, né? Trocam Deus por o dinheiro, pelos bens. Terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, esses pecados aí estão se excluindo da salvação eterna no céu, estão se condenando ao inferno. Na carta aos Colossenses 3, de 5 a versículo 6, novamente alguns pecados. A devassidão, aquela pessoa que vive uma vida promíscua, né? A impureza, em todas as suas formas. As paixões, os maus desejos, a cobiça material, bens, que é uma idolatria. Novamente, a questão da idolatria fala da cobiça, né, das posses, da avareza como uma idolatria, né? Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes, aqueles que não têm fé. A pessoa tem sobre si a ira de Deus, e a ira de Deus se caracteriza por aquela condenação lá no inferno. Novamente, o apóstolo Paulo, agora na carta aos Gálatas 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstições, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partido, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno. Perceba o que o apóstolo vai dizer. Como já vos preveni anteriormente, né? Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. E se não vai herdar o paraíso, vai herdar o quê? A única outra realidade que sobrou, que é o inferno. Então, quem pratica esse tipo de obra, de pecado, são pecados mortais, portanto, que privam a pessoa da presença divina, da glória eterna.
São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 26 a 27, vai falar de outro pecado grave na Sagrada Escritura, que é o pecado contra a natureza, e são as relações homossexuais de homem com homem e mulher com mulher, que o apóstolo Paulo chama de paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relação contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario, sua loucura, né? Então, mais um pecado grave, pecado mortal, que tem como consequências, então, o afastamento da presença divina. Levítico agora tem uma relação de vários pecados sexuais também, né? No capítulo 18, do versículo 6 a 23, vocês podem ler com mais detalhes, eu procurei resumir aqui as partes principais. Vai falar das relações, então, muitas dentro da família, né? Que é o incesto. E vai dizer assim, não cobrirás a nudez do teu pai, ou seja, não tenha relação sexual com o teu pai, nem com a tua mãe. Não tenha relação com a mulher do teu pai, que é a tua mãe, né? Nem da tua irmã, ou seja, não tenha relação com a tua irmã. Nem descobrirás a nudez da filha do teu filho, que é a tua neta. Nem da filha da tua filha, também é a tua neta. Não descobrirás a nudez da irmã do teu pai, que é a tua tia, então não tenha relações com tua tia. Nem a da irmã da tua mãe, tua tia. Não descobrirás a nudez da tua nora, né? Ela é a mulher do teu filho, né? Nem da mulher do teu irmão, é a tua cunhada. Não descobrirás a nudez de uma mulher e também da sua filha, das duas, né? Não te achegarás a uma mulher durante a sua menstruação. O período, né, da menstruação é proibido, então, aqui pela Sagrada Escritura, ter relação sexual. Não dormirás com a mulher do teu próximo. Adultério. Não cometa adultério. Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque. Ou seja, não mate teu filho em sacrifício para falsos deuses, idolatria, né? Não te deitarás com um homem como se fosse uma mulher. Ou seja, homem com homem, que é homossexualismo. Novamente condenado. É uma abominação. Não te deitarás com um animal, ou seja, não tenha relação sexual com um animal, para não te contaminares com ele. Também a mulher não se prostituirá como um animal, também é uma abominação, tanto o homem como a mulher, né? Então são vários pecados aqui sexuais condenados no Levítico, em que Deus repassa então as normas, né, da moralidade sadia da família. A primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vão se salvar? Não vos enganeis. O apóstolo Paulo assim, não queira se convencer de que todo mundo vai se salvar, né? Não se engane. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, como nós vimos, né? Nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Novamente, uma série de pecados mortais condenados pela Sagrada Escritura, que vão fazer com que a pessoa se condene eternamente se a pessoa não se arrepender desse pecado nessa vida. Pedir perdão a Deus, se confessar, se converter de fato e mudar de comportamento. E por fim, no Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, fora os cães, ou seja, fora de Deus, se afastem de mim. Os envenenadores, aqueles que criam confusão, briga, né? Os impúdicos, os imorais, os homicidas, aqueles que assassinam seus irmãos, os idólatras, que adoram falsos ídolos, e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Novamente, algumas condenações aqui de pecados graves, mortais, né? São alguns exemplos que são retratados na Sagrada Escritura e que conduzem, então, a pessoa à condenação eterna se não houver o arrependimento e mudança de vida. Por fim, uma última meditaçãozinha sobre o inferno, segundo a Sagrada Escritura. A Bíblia ensina, então, que o inferno é real e foi criado para punir o diabo e seus anjos. Quem morre em seus pecados também irá para o inferno, como nós vimos vários exemplos na Sagrada Escritura agora há pouco, né?
Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Por isso enviou Jesus para pagar o preço de nossos pecados. Deus é justo, ele recompensa a bondade, mas pune o pecado. A punição do pecado é a separação de Deus, que leva à morte, que é a segunda morte, né, que nós vimos na Sagrada Escritura. Deus é santo e perfeito. Nada imperfeito pode entrar em sua presença. Como toda vida e tudo de bom vem de Deus, o inferno é um lugar terrível de destruição, porque é uma separação total de Deus e definitiva. Deus é justo, mas ele também é bom e carinhoso. Ele não se alegra com a destruição de um pecador, porque ele ama cada pessoa, como está em Ezequiel, capítulo 18, 32. Mas o preço do pecado tem que ser pago para haver justiça. Por isso, ele enviou Jesus para nos dar uma segunda chance. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, para que quem acredita nele vá para o céu e não para o inferno. Entretanto, nós sabemos que a pessoa que cometeu pecado grave, se ela não se arrepender do seu pecado, ela acaba recebendo depois a sentença, que um dia chegará o dia do nosso juízo. A nossa morte, nós não sabemos quando será. Pode ser que seja essa minha última catequese. Pode ser a última coisa que você vai ouvir na tua vida, isso que está ouvindo agora. E se você morrer hoje ou amanhã, ou daqui 5 anos, 10, 20 anos, uma hora ela vai chegar. E quando chegar a sua hora, tenha certeza que você vai ter que prestar contas a Deus pelos seus comportamentos. Deus deu a liberdade como um dom, mas Deus também exige responsabilidade no uso desse dom. E todas as nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, nós temos o dom de escolher o que é bom ou o que é mal. E nós somos responsáveis, então, por nossas escolhas. E depois teremos que prestar contas. Nós não estamos nesse mundo largados, abandonados. Deus está sempre presente, vendo, nos acompanhando. Ele que sabe todas as coisas, convive conosco. Um dia nós também teremos que prestar contas a tudo que nós fizemos, tudo que nós escolhemos fazer. Por isso, vivamos bem, para que nós não tenhamos que passar a nossa eternidade nesse sofrimento eterno que é o inferno. Deus te ama e quer que você esteja com Ele por toda a eternidade. Você, tua família, cada um de nós. Mas Ele não nos salva sem a nossa colaboração. Se nós quisermos nos condenar, Ele não poderá fazer nada. Né? Nós escolhemos o mal e nós teremos que arcar com as consequências da nossa escolha. Então, que Deus abençoe. Nós acabamos hoje a realidade dos novíssimos, né? As 3 realidades que vêm depois da morte, né? Vem o juízo e as 2 sentenças, que pode ser a condenação ou a salvação eterna. Que Deus abençoe, então, a ti, a tua família. Tenha uma ótima semana e que São Pio X nos ajude a assimilar cada vez mais essas realidades eternas, essas verdades de fé presentes na Palavra de Deus e no ensinamento da Santa Igreja Católica, e que nós vivamos, então, com o temor de Deus e com responsabilidade na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima, com seu castíssimo esposo São José, salve. Deus nos abençoe, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.